O Trunks é um dos personagens mais estilosos de Dragon Ball, principalmente sua versão do futuro em Dragon Ball Z, com aquela jaquetinha jeans lá. Ele é um meio Saiyajin filho do Vegeta e Bulma, possuindo um potencial imenso. Ele despertou o Super Saiyajin na infância, afinal. E durante a história de Dragon Ball, ele atingiu muitas outras transformações diferentes do Goku e Vegeta. Mas você sabe qual dessas formas é a mais poderosa? Então, hoje eu irei ranquear todas as transformações do Trunks. E lembrando que não será baseado apenas no multiplicador da transformação, vai ser focado em qual forma o Trunks sairia melhor numa luta, seja por gasto de energia, controle de Ki ou técnicas apresentadas nessa forma específica. Ou seja, a transformação que estiver acima na lista é porque ela vence a transformação abaixo dela, e não só por ter mais poder bruto. E já fiquem ligados porque esse vídeo vai ter 9 transformações do Trunks, pois vou considerar as formas que ele usou em Dragon Ball Heroes também. Então já vai deixando o seu like e clica no botão de hypar para fortalecer o trabalho aqui e esse vídeo ganhar mais pessoas. E se inscreve no canal para me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano. Conto com o apoio de vocês. Também já fala qual é a sua transformação preferida do Trunks. A minha é o Super Saiyajin inicial mesmo. Eu acho super estiloso, ainda mais com aquela jaqueta. Mas eu estou bem curioso para saber a sua preferida. Então já comenta aí. E um agradecimento especial aos membros do canal, o Josué e o André. Muito obrigado pelo apoio, galera. E se quiser se juntar a eles, já sabe, né? Clica em Seja Membro. Tem vários benefícios incríveis. Enfim, aqui que eu falo é Zeshin e esse é o canal Zeshin Nerd. E agora, vamos pro vídeo. Em nono lugar fica o Super Saiyajin. Essa é a primeira vez que um rank de formas Saiyajins não começa com Ozaru, pois o Trunks e Goten nasceram sem cauda, então nunca se transformaram em Ozaru e nunca foram capazes. Mas enfim, quanto ao Super Saiyajin, é disparado a transformação mais famosa de Dragon Ball, e o multiplicador dela também é conhecido por todos, 50 vezes a forma base, algo revelado em guias e que também ficou bem claro na saga Freeza, considerando que o Kaioken 20 vezes nem foi páreo pro Freeza 50%. E o Trunks foi um dos que teve mais aura na primeira utilização do Super Saiyajin, talvez só atrás do Goku, pois ele chegando do nada dizendo que iria matar o Freeza e Rei Cold, então realmente fazendo isso de forma rápida e prática logo depois, com 2 golpes em cada, foi absurdo. E na questão de design, é engraçado que o Trunks é o que mais tem variações no formato de cabelo em Super Saiyajin, e eu acho todas bem iradas. Na versão criança com aquele cabelo arrepiado pro lado, cê é louco. Inclusive é o cabelo que eu sempre uso no Dragon Ball Xenoverse 2. Mas apesar do hype e de ser minha forma favorita do Trunks, o multiplicador dela é o mais baixo em relação às próximas, então essa é a única colocação possível. E em oitavo lugar fica o Super Saiyajin Grade 3, a forma bombada do Trunks que deixa ele igualzinho ao Broly. Trata-se de um upgrade do Grade 2, que por sua vez é um upgrade do Super Saiyajin. E o multiplicador dessa variação é absurdo, sendo 10 vezes o Super Saiyajin, e isso é 500 vezes a forma base, o que é superior até mesmo ao Super Saiyajin 3, para vocês terem uma noção. Porém, ela possui um enorme problema que muitos já sabem. Pelo fato dos músculos crescerem exageradamente, o usuário perde muita velocidade e se torna totalmente ineficiente em combate. Tanto que o Goku e Vegeta nem usam essa forma, pois já sabiam o resultado que teria. E após o Trunks perceber, ele também nunca mais usa ela. Quer dizer, ou quase nunca mais. Contra o Cell Juniors, ele fica só no Grade 2. E por mais detalhes que eu darei mais pra frente, essa é provavelmente a melhor colocação pro Daisan Dankai. E em sétimo lugar fica o Super Saiyajin Grade 2. Também chamado de Daini Dankai, é o predecessor do Grade 3 ou Daisan Dankai. Porém, como eu disse anteriormente, essa forma é bem mais eficaz que o Grade 3, pois os músculos que ela ganha não são tão grandes assim, e a perda de velocidade não é tão ressaltada. Até por isso, Trunks e Vegeta usam apenas o Grade 2 e não o 3, após perceberem as fraquezas, mostrando que no geral, essa transformação venceria no X1. Sobre o multiplicador, não tem nenhuma confirmação oficial sobre um número específico, porém, sabemos que é menor que o Super Saiyajin 2, que possui um multiplicador de 100 vezes a forma base, então podemos estimar que o Super Saiyajin Grade 2 possui um multiplicador de cerca de 75 vezes a forma base, tanto em força quanto em velocidade. Então essa é a posição ideal para o Super Trunks. E em sexto lugar fica o Super Saiyajin Grade 4. E finalmente chegamos na última linha de Super Saiyajins, a não ser que você considere o Super Saiyajin 2 como Grade 5, o que também é aceitado num guia. Mas enfim, essa é a forma masterizada do Super Saiyajin que o Goku e Gohan atingem após treinarem por um ano na Sala do Tempo. E o treinamento consistiu em manter o Super Saiyajin ativo a todo momento, para que seus corpos se acostumassem totalmente com esse poder e obtivessem um gasto nulo de energia. Só que aparentemente não foi apenas isso. Pelo que vimos na saga Cell, parece que o multiplicador do Super Saiyajin perfeito é maior que o do Super Saiyajin normal, já que o Goku e Gohan ficaram extremamente poderosos, mais que o Trunks e Vegeta no Grade 2, e se tornaram equiparados ao Cell. E sabemos que a forma base dos 4 Saiyajins eram igualadas. O Goku ficou mais forte não por treinar mais a base, ele foi o que menos treinou na realidade. Passou 10 dias descansando enquanto os caras estavam lá ralando na Sala do Tempo. O que ele fez foi masterizar o Super Saiyajin. Então a única explicação para esse aumento de poder insano é que o multiplicador do Super Saiyajin tem aumentado um pouco. Então fica meio confuso o quanto o Super Saiyajin 2 multiplica. Se é 2 vezes o Super Saiyajin normal ou 2 vezes esse, que se tem um multiplicador maior, então o multiplicador do Super Saiyajin 2 seria tipo umas 150 vezes, 200 vezes, vai saber. Tecnicamente os números devem ser diferentes do que vemos nos guias. Mas enfim.
A Saga Cell deixou clara a superioridade do Grade 4. E sim, eu estou supondo aqui que o Trunks tenha masterizado o Super Saiyajin também. Nunca foi dito isso de fato e nem mostrado. Mas o ponto é que ele despertou o Super Saiyajin 2 e até evoluiu o Super Saiyajin 2 para uma versão mais forte. Então não vejo como ele não teria aperfeiçoado o Super Saiyajin, ainda mais após ver os efeitos disso no Goku e Gohan. E abrindo o top 5 fica o Super Saiyajin 2. Uma transformação que o Trunks mostrou apenas em Dragon Ball Super. E numa batalha contra o Goku, vemos ambos lutando em Super Saiyajin 2 de forma igualada. E inclusive, o Goku solta essa polêmica frase: "Incrível, Trunks, você está mais forte que o Gohan daquela época", se referindo ao Gohan Super Saiyajin 2 da Saga Cell, o último que o Trunks viu. Ou seja, os níveis de poder de Dragon Ball Super são muito menores do que a fandom acha, pelo menos no mangá. E em breve eu trarei um vídeo sobre, mas esse é assunto para outra hora. Voltando ao Super Saiyajin 2, eu não preciso explicar muito sobre a superioridade dele em relação às formas anteriores, né? Temos o multiplicador oficial do Super Saiyajin 2, que é 100 vezes a forma base, 2 vezes mais forte que o Super Saiyajin, e em Dragon Ball, uma diferença de 2 vezes é absurda, uma humilhação. A luta de Gohan Super Saiyajin 2 versus Cell é a prova disso, aliás, já que ele era só 2 vezes mais forte que o Cell. Ou a luta de Goku Super Saiyajin 2 versus Freeza, onde a diferença de poder era apenas 25%. E novamente eu aviso que em breve traria um vídeo sobre os níveis de poder de Dragon Ball, vai gerar bastante polêmicas. Mas antes de ir para a melhor parte, só queria lembrar vocês aí de deixar o like e clicar no botão de hypar para esse vídeo chegar em mais pessoas. E se inscrever no canal para me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano. Conto com o apoio de vocês, galera. Dito isso, bora continuar. E em quarto lugar fica o Super Saiyajin 3, uma das transformações com o melhor design de Dragon Ball, que infelizmente o Trunks nunca atingiu no canon da história. Ele só utiliza em Super Dragon Ball Heroes. E mesmo sendo uma bizarrice de certa forma, ainda é algo bem foda de se ver, já que essa forma combina demais com o Trunks do Z, fica bem style. Mas enfim, o Super Saiyajin 3 é um estado acima do Super Saiyajin 2, sendo 4 vezes mais forte, totalizando um multiplicador de 400 vezes a forma base. E seu ponto fraco é bem conhecido, um desgaste imenso de energia. Porém, a diferença de poder entre ela e as formas abaixo é muito grande para isso mudar o resultado. E abrindo o top 3 fica o Super Saiyajin 2 Full Power, uma transformação exclusiva do Trunks que ele utiliza apenas em Dragon Ball Super, no mangá mais especificamente. E a primeira vez que vemos essa forma com detalhes é durante a batalha casual entre Goku e o Trunks, onde inicialmente ambos estavam igualados em Super Saiyajin 2. E aí temos a frase do Goku sobre o Trunks estar mais forte que o Gohan da Saga Cell e tudo mais que eu já citei. Porém, após isso, o Goku ativa o Super Saiyajin 3 para se exibir e mostrar que ele já está em outro nível. Mas aí o Trunks eleva ainda mais o poder do Super Saiyajin 2 e o Vegeta se surpreende e diz que o Trunks havia se igualado ao Goku Super Saiyajin 3. Ou seja, o Trunks aprimorou o Super Saiyajin 2 a um ponto de atingir o multiplicador do Super Saiyajin 3, que é 400 vezes a forma base. Daí após isso, o Goku apela pro Super Saiyajin God e tomba o Trunks no chute. O Whis até fala que ele foi bem infantil nessa, mas enfim. Esse conceito da mesma transformação ter multiplicadores diferentes, dependendo do quanto você treina ela, é bem legal, mas isso aparece bem pouco na obra. E em segundo lugar fica o Super Saiyajin God, outra forma do Trunks exclusiva de Dragon Ball Heroes. Ele recebe bastante destaque nesse jogo. E bem, o Super Saiyajin God é uma transformação divina obtida através de um ritual entre 6 Saiyajins. Pelo menos é a única forma de obtenção que nos foi mostrada. E eu não preciso explicar muito aqui. O Super Saiyajin God é absurdamente mais poderoso que o Super Saiyajin 3. Isso é bem perceptível durante o arco do Bills. E eu explico em detalhes o nível de poder do God no vídeo sobre as formas divinas do Goku. Mas resumindo aqui, o multiplicador do Super Saiyajin Deus é de 300 mil vezes a forma base, considerando que ele seja mais forte do que um hipotético Vegeta Super Saiyajin 3 daquela época. E isso é 750 vezes superior à forma anterior. Seria um massacre. E além disso, o God ainda tem um baixo gasto de energia e até habilidades diferenciadas como regeneração. Mas agora bora para a próxima e última forma dessa lista, que você já deve imaginar qual é a essa altura. E em primeiríssimo lugar fica o Super Saiyajin Rage, uma transformação especial que o Trunks despertou em Dragon Ball Super, durante a saga Black, mas somente no anime. E foi um momento bem épico que deu uma quebradinha na internet. Mas nunca foi explicado o que é essa transformação e de onde veio tanto poder. Só sabemos que veio muito poder. Afinal, o Trunks começou a solar o Goku Black Super Saiyajin Rosé e os Zamasu ao mesmo tempo, após atingir essa forma. Por mais que isso não tenha durado muito tempo, ainda é um feito absurdo. E já nos dá uma boa base para escalar o aumento de poder dessa forma, que é além do Super Saiyajin Blue, pois vemos que aquele Black Zamasu haviam solado Goku e Vegeta Blue, e o Trunks o sobrepujou por um tempo. E como sabemos que o Trunks na base estava igualado com Goku e Vegeta naquele momento, então o Super Saiyajin Rage tem que ter um multiplicador um pouco acima do Super Saiyajin Blue, que é 15 milhões de vezes a forma base. Então eu vou
estimar que o Super Saiyajin Rage tem um multiplicador de 20 milhões, 33% a mais que o Blue, o que em Dragon Ball já é uma boa diferença. Quanto ao design, é só o Super Saiyajin com uma aura azul e os olhos brancos, mas eu acho bem maneiro até, e combina muito com o ódio que o Trunks sente, que é bem justificado, só acontece desgraça com o Cabba. Mas enfim galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado das análises e entendido o motivo de cada colocação. Então já deixa seu like aí, clica no botão de hypar para esse vídeo chegar em mais pessoas e se inscreve no canal para me ajudar a atingir a meta de 30 mil inscritos ainda esse ano. Conto com o apoio de vocês galera. Também considere virar membro do canal, tem vários benefícios incríveis para vocês e me ajudaria demais a melhorar o setup e trazer vídeos cada vez melhores. Não se esquece de comentar aí ideias de vídeos sobre Dragon Ball, que seria legal trazer aqui no canal, e também entra no meu servidor do Discord se quiser, link na descrição. E novamente um agradecimento especial pro Josué e pro André, os membros elite do canal. Tamo junto galera. É isso, até o próximo vídeo e fui!